Boa tarde a todos. Deus abençoe a todos. Agora são 16 horas e 12 minutos. Dado início ao sepultamento do meu sobrinho Cifroninho. Ou Cifrone Neto, ou Foninho, como é chamado, conhecido por nós familiares. Foninho ontem a essa hora, ontem dia 10 de março de 21, a essa hora ele dava encontro à porta-chave que revela o segredo da morte e que desvenda os mistérios da vida. Porque na verdade o termo morte nós utilizamos, mas na verdade o que existe é quando o ser humano chega a um ápice de encontrar com a chave em que dá acesso à porta. E esta porta dá acesso a uma divisória entre a vida passageira, que é esta que vivemos, com a vida eterna. Cifrone Neto ontem, por este momento, por esta hora, ele estava encontrando a porta da vida eterna. Ontem a esta hora, ele pegou a chave que abre a porta da vida eterna, abriu essa porta e adentrou a vida eterna. E a partir do momento que ele passa por essa porta, ele entende todos os mistérios dessa vida e descobre todo o segredo da morte. Ele começa a ver qual o propósito que ele esteve nesta terra, qual a sua missão. Ele começa a entender o quanto todos nós amamos e a qualidade de amor que cada um de nós temos por ele. Ele começa a entender os conselhos que os pais tinham para ele, o quanto era bom, o quanto era de amor, o quanto era de carinho, o quanto era de proteção. Ontem, a partir deste momento, Cifrone Neto, o Foninho, começou a entender que para a vida passageira essa nossa e a vida eterna não há uma distância, não há um grande obstáculo, não é algo inacessível, não é algo imensurável, mas é um liame. É algo tão fino, tão sensível, tão vulnerável, que com apenas um toque essa porta se abre e o que era vida para esta vida agora é morte, e o que era inexistência para a vida eterna agora é existência. Ontem, a este momento, Cifrone Neto saiu desta vida, deste mundo, onde só há pecado, maldade, malícia, covardia, ambição, vaidade, prepotência, perseguições, incompreensões. Cifrone Neto ontem encontrou a porta que dá o segredo da morte e que revela os mistérios desta vida. E quando ele deu acesso a essa porta maravilhosa, ele adentrou a vida eterna ontem, e também ontem ele adentrou a presença dos santos dos santos. Ontem acabou o que era mistério para Cifrone Neto. Os mistérios que nós temos hoje nessa vida foi revelado a Cifrone Neto ontem. Ele começou a ver e a entender o que é esta vida. Ele começou a entender o porquê ele esteve nessa vida, o porquê ele esteve nessa família, o porquê ele viveu tão pouco tempo. Ontem, neste momento, aproximadamente a esta hora, Cifrone Neto começa a ter uma visão transcendental. O que a gente não consegue ver, o que a gente não consegue entender, o que a gente só deduz. Ele ontem, a este momento, tinha clara certeza. Morte, que termo pesado, doloroso que a gente usa, em vez de usar um acesso para a porta da vida eterna.
Que foi isso que aconteceu com ele. Ontem ele entendeu o porquê esteve nessa família. Ontem ele entendeu a sua missão, o quanto cumpriu, como cumpriu. A sua importância nessa vida, nesta terra, nesta família. Ontem ele conheceu o nosso Deus soberano face a face e entendeu e conheceu as moradas celestiais. Ontem Cifrão Neto não morreu. Ele conseguiu o que todos nós desejamos conseguir. É desvendar os mistérios dessa vida. Porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Porque coisas boas acontecem com pessoas ruins, aos nossos olhos, lógico. E ele ontem descobriu tudo isso. Ele descobriu porque os homens têm tantas ambições, tanta vaidade. São prepotentes, são gananciosos, são ambiciosos. Ele ontem entendeu tudo isso. E o melhor de tudo, ele entendeu com um coração puro e sincero, porque a partir do momento que você passa na porta que dá acesso desta vida para a vida eterna, você perde toda a malícia e maldade que há no seu coração. Ele perdeu toda a malícia e maldade que havia no coração dele. E o que é mistério para nós hoje, Cifrônio ontem descobriu o segredo da morte. Desvendou os mistérios dessa vida. Acabou-se todos os porquês dele. Todos os diquês. Todos os praquês. O que existe entre nós ainda hoje, toda essa incógnita que nós, na teologia, tentamos explicar. O Deus que nós tentamos entender. Cifrônio ontem desvenda todos esses mistérios. E a partir do momento de ontem que ele adentrou essa porta, o que era enigma, como diz 1 Coríntios capítulo 13, o que era enigma para nós, para ele foi revelado, não há mais enigma. O que era em parte, agora não existe mais, agora é inteiro. E agora é face a face. O que carregam neste caixão que estão levando para o cemitério hoje era apenas um veículo que conduzia a alma, o espírito de Cifrônio Neto, do nosso Forninho. Não há nada mais ali de importância. Há uma significância apenas porque a sua aparência ali, uma aparência que conviveu conosco 25 anos. Há um retrato em matéria, que logo logo será decomposto e ao pó voltará, como diz a palavra de Deus. E o que tinha de mais relevante, o que tinha de único e exclusiva importância naquela matéria, ontem mesmo saiu dela. O dono da vida tomou o que era dele. Ou melhor, o dono da vida chamou para viver na eternidade com ele. Porque eu e você estamos aqui, vivendo em enigmas, querendo entender, querendo saber, querendo explicar, mas nada sabemos, nada entendemos. Quando nós pensamos que sabemos, que descobrimos algum mistério, de repente acontece algo e a gente diz: eu pensei que sabia disso, eu pensei que eu tinha desvendado esse segredo, esse mistério, e na verdade não desvendei. Mas todos aqueles que adentram a porta da eternidade, como Cifrônio Neto adentrou ontem, descobriu a chave que revela o enigma da vida, os mistérios da vida, e que decifra o segredo da morte. E para ele não há mais morte. Para mim e você, nós ainda podemos usar esse termo. Mas para ele o que há agora é a eternidade. O que para nós ainda buscamos e galgamos, para Cifrônio Neto já foi alcançado.
E muitos podem falar, porque ele morreu tão cedo, eu quero te dizer que aos olhos melhor, de um entendimento melhor, eu quero te dizer, ele é como se fosse um menino que entrou na faculdade cedo e saiu cedo, que se formou em Direito agora em dezembro. A mesma coisa na rapidez, na celeridade que ele se formou tão cedo, tão jovem. Ele descobriu a chave da vida eterna muito jovem. Ele descobriu e desvendou os mistérios desta vida tão jovem também. Ele foi um jovem capacitado, desenvolvido, em que ele mesmo conseguiu encontrar, num tempo mais curto do que eu e você, a porta da eternidade. E agora ele não tem mais dor, não tem mais tristeza, não tem mais ambição, não tem mais vaidade. Ele agora não tem mais pecado. Ele agora não tem mais fragilidade no seu corpo. O que ele tem agora é um corpo incorruptível. O que ele tem agora é único e exclusivamente o entendimento de tudo que aconteceu. E para ele, nada mais é oculto, para ele, nada tem mais mistério. Que cada um de nós encontremos essa porta da vida eterna. Com um coração puro e sincero, com a missão cumprida, com o amor externado, com a simplicidade, com o carisma, com a compreensão, com a compaixão. Que nós encontremos essa porta com um coração de criança, como Deus deseja que encontremos. Ontem foi colhido desta seara o fruto que o agricultor plantou e estava em ponto de colher. Nada foi perdido, nada foi morto. Ninguém tem culpa em nada, nada foi destruído. Apenas cumprido determinação do Deus eterno. Apenas cumprida a missão de Deus eterno na vida dele. Apenas cumprido o tempo dele nesta terra. E Deus mostrou a ele ali, olha ali a porta. Olha a porta que você procura tanto para dar acesso a mim, para se encontrar comigo. Olha a porta, você quer se encontrar comigo? Vem, Cifrone. E ele, com o desejo e um anseio no coração dele, deduzo eu que ele correu para essa porta, abriu a porta. E quando ele abriu a porta, a alma e o espírito saiu do corpo dele. E todos nós chamamos de morto. E Deus chama de vivo eterno. De um filho que vive na morada eterna. De um filho eterno hoje. De alguém que tem uma vida eterna desde ontem. Precisamos muito entender tudo isso e aceitar tudo isso. E saber que não existe morte. Não existe morte. Isso foi um termo que nós usamos. Que nós criamos. O que existe para mim, para você e que aconteceu com o Foninho ontem, foi que ele encontrou a porta que dá acesso à vida eterna. E todos nós temos desejo de viver eternamente. E como não se pode viver eternamente nesta terra, com esta vida, precisamos passar por essa porta. E como ele adentrou ontem essa porta da vida eterna, eu e você, quando adentrarmos, as pessoas leigas vão dizer morreu. Mas eu e você, assim como o Foninho ontem, encontrarmos essa porta e adentrar ela, nós diremos para nós mesmos: encontrei a chave e a porta que dá acesso aos mistérios da vida e ao segredo da morte. E hoje não há mais mistério para mim, hoje não há mais segredo para mim, e hoje eu tenho vida eterna. Eu quero encerrar essa mensagem no momento do sepultamento do meu sobrinho. Para que todos, quando assistirem esse vídeo, entendam: ele não está morto. Ele encontrou a porta da vida eterna.
para que quando de vocês morrerem, ou quando lembrarem dos de vocês que já morreram, lembrem-se, eles não morreram, acabem com esse termo. Eles encontraram a chave que dá acesso à porta da vida eterna. Deus mostrou a eles e eles foram lá. Quando Deus mostrar a mim e a você, disser, olha ali, aquela é a porta da vida eterna. Se quiser se encontrar comigo, venha, nós iremos. Quando Deus mostrar a porta da vida eterna a mim e a você, disser, olha, eu quero te encontrar, vem para cá, vem para o meu reino, vem descobrir os mistérios dessa vida aí, o segredo da morte, vem viver eternamente comigo, nós iremos correndo. O que Cifrônio fez ontem, o Froninho, ele correu, acelerou. De tão desejoso viver eternamente com o Pai. De tão desejoso descobrir os enigmas, os mistérios dessa vida e revelar o segredo da morte. Ele ontem teve essa oportunidade e agarrou com unhas e dentes. Obedecendo ao Deus Pai, Criador dos céus e da terra, ele adentrou essa porta e hoje está contemplando tudo isso e vendo o quanto nós amamos e entendendo nossos mistérios, nossa vida, entendendo nossas missões. E está muito feliz ao lado de Deus Pai. Ele está muito feliz porque ele não sofre mais, ele não peca mais, ele não sente mais dor, não existe mais mistério para ele, não existe mais enigmas, não existe mais segredos. Fone hoje está no lugar em que todos nós desejamos estar, na morada do Pai Eterno. Fone hoje tem o que todos nós desejamos ter, a revelação dos mistérios da vida e do segredo da morte. Mas nós temos medo de ir para lá, nesse termo, nós temos medo de morrer porque nós não sabemos, não entendemos. Mas quando eu e você passar por essa